povo, pelos teus discípulos, Senhor Deus, como irmãos, como amigos, esse momento maravilhoso para te cultuar, para te louvar, Senhor Deus, e estarmos em comunhão uns com os outros, edificando, se alegrando, Senhor Deus, essa singeleza que o Senhor nos proporciona. Todos nós, Deus, temos nossas petições, e pedimos, Senhor Deus, como foi pedido aqui para a mãe da irmã Marta, que passou por essa situação, está internada, mas seguramente está bem, a pessoa, ela, Senhor Deus, já é uma senhora e já tem alguns dias, muitos tempos, passando por algumas crises, Senhor Deus, de saúde, que o Senhor possa estar cuidando dela, da irmã Marta, de toda essa família, todas as pessoas que têm entes queridos que estão, Senhor Deus, doentes em alguma situação. O irmão Sérgio pediu por esse colega dele que está passando a situação em sua mente, na alma, nós sabemos também, com o propósito de querer tirar a própria vida, e tem tantas pessoas que estão passando essa mesma situação, ansiosas, com depressão. Infelizmente, acabamos desenvolvendo tanto comum, Senhor Deus, e ficamos preocupados com os nossos sonhos, às vezes, que sonhamos. Às vezes, Senhor Deus, até a fartura que nós temos, Senhor Deus, por algum momento, nos traz uma tristeza e um abalo, e nós não sabemos o que fazer, mas que nós, Senhor Deus, que conhecemos a Tua Palavra, não podemos nos esquecer que a nossa vida, Senhor Deus, a nossa importância está aí, Senhor Deus, onde Jesus Cristo está sentado à Tua direita, que possamos buscar as coisas que são daí, as coisas que são do alto. Esse momento, Senhor Deus, é uma coisa que é do alto, o apóstolo nos proporciona, e que possamos sempre ter o desejo, a alegria, Senhor Deus, de ver os irmãos, Senhor Deus, em reuniões, em encontros, e visitando em casa, e que tudo vai ser para o louvor e glória do Teu nome. Senhor, que pedimos por cada um de nós e por todas as pessoas que um dia, Senhor Deus, vivia no crime, na prostituição, e enveredou, Senhor Deus, o caminho da palavra, no seu religiosismo, aquilo que ela acreditou, muitos usam da Tua palavra, muitos usam do ministério. Alguns, Senhor Deus, já para se esconder e ter uma vida dissoluta, de mentira, e se aproveitando da fé, da ingenuidade e da falta de vigilância do meio, Senhor Deus, evangélico, cristão, católico, espírita, aqueles que fossem, muitos líderes religiosos, que acabam se aproveitando, Senhor Deus, de tantas coisas e acabam fazendo o mal. E tem muitos também, Senhor Deus, que começam uma vida boa, em amor, em verdade, mas por não vigiar, por não perseverar, por não lutar, Senhor Deus, de verdade, por se distanciar da luz, acaba cometendo piores pecados que eles faziam antes, Senhor Deus, e acabam fazendo muito escândalo. A quarta palavra vai dizer que vai vir escândalos. Mas é daqueles, Senhor Deus, que vieram escândalos. Nos livra, Senhor Deus, e nos ajuda, fugirmos de toda a aparência do mal, para que possamos cada vez mais nos santificar e nos purificarmos para o louvor e glória do Teu nome. Recebe os nossos louvores, recebe a nossa vida e fala conosco através da Tua palavra. É o que nós pedimos, Senhor. Te agradecemos, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor. A terra vai um dia contemplar aquele que um dia virá, com autoridade julgará. A terra se ajoelhará. Oh, aleluia, Aleluia, aleluia. Cristo voltará. Oh, aleluia, Aleluia, para me levar. Oh, como será maravilhoso contemplar o meu Salvador. Com autoridade julgará. A terra se ajoelhará. se ajoelhará. Oh,
tua graça, receber a salvação e o perdão. É maravilhoso saber que para sempre com Jesus vou viver. É bastante pra mim a tua graça, a tua graça é maior que a vida, maior que a vida, a tua graça É maior que a vida. é maior que a vida. Meus lábios te Meus lábios te louvam, eu a te bendirei. eu a te bendirei, e em teu nome as minhas mãos levantarei. As minhas As minhas mãos eu levantarei. eu levantarei. As minhas Mãos eu levantarei. eu levantarei, Meus lábios te meus lábios te louvam, eu a te bendirei. eu a te bendirei, e em teu nome as minhas mãos levantarei. Amém. Boa noite, amada igreja. Boa noite, irmão. Teve um homem que esteve aqui no meio de nós e ele foi embora. E deixou alguns talentos para cada um de nós. Só que ele falou que ele vai voltar. E cada um de nós estamos aguardando essa volta. A palavra de Deus diz que ele deu 5 talentos para um, 2 para outro e deu 1 para um. E 1 talento para o ser humano. E aí ele mandou eles trabalhar com esses talentos. E ele foi para uma terra distante. Essa é uma parábola que está no capítulo 25 de Mateus, que vai falar sobre este. Jesus ele vai falar sobre esse assunto. Capítulo 25, versículo 14. Começando aqui do Joel. Versículo 14. Começando aqui do Joel. Aí cada um lê 2 versículos. Versículo 14. Porque isto é também como o homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, cada um segundo a sua
capacidade e ausentou-se logo para longe. Tendo ele partido, ele recebeu os 15 talentos, negociou com ele e chegou ao outro 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebeu 2 talentos, recebeu também 2 talentos. Mas o que receberam foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e fez conta com eles. 20. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que granjei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo, bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E aproximou-se também o que recebera deles, talento, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Fosse fiel em pouco, sobre o muito te colocarei. Entre no gozo do teu Senhor. Entre no gozo do teu Senhor. Diga o número do versículo 24. Mas chegando também o que receberá os talentos, disse: Senhor, eu conheci que és um homem duro que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. 25. Atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Mas o Senhor respondeu: servo mau e preguiçoso. Você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você deveria ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. 28. Tirai, pois, o talento e dai aos que têm 10, porque a todo que tem lhe dará e terá em abundância, mas aos que não têm, até o que tem lhe será tirado. 30. Quanto ao servo inútil, lance-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, o que vocês deram para entender do que Jesus ele quis ensinar sobre essa parábola? Era como se o irmão Cícero aqui fosse para Paraipaba e deixasse aqui algum serviço para ela fazer, o Cícero fazer e o Caio fazer. Só que ele, depois que volta, ele só encontra 2 e realmente fez o serviço. Foi fiel ao seu pai. Então, Jesus está trazendo isso para a gente poder entender que ele deu o poder a cada um de nós. E como nós estamos usando esse poder. Capítulo 1 de Atos. Capítulo 1 do livro de Atos. Sério, capítulo 1, versículo 6. Com 6. Então, 6. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntando-lhe:
dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o rei de Israel? 7. E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. 9. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. Então aqui nós vemos as primeiras pessoas que receberam, né, os 5 talentos. Nós vemos aqui que, pois será como um homem que se ausentou do seu país e chamou os seus servos e lhe confiou todos os seus bens. Então, nesse trecho que o Sérgio leu, né, Jesus ele diz: olha, não conhece época, nem tempo, mas vai para Jerusalém, aguarda lá, que sobre vós vai ser derramado o Espírito Santo. E sabemos que aqueles primeiros homens eles receberam esse poder. E também em outros textos, como Mateus, capítulo 28, versículos 19 ao 20, ele diz: olha, foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulo de toda a nação, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós vimos que esse texto ele está relatando que Jesus ele deu poder àqueles irmãos para eles multiplicar o que eles tinham recebido. Então, o início da parábola aqui mostra que a primeira geração da igreja, do ano 33 até o ano 100, foi aquela que recebeu os 5 talentos. E aquelas que realmente receberam e deram mais 5 talentos a Jesus. Vimos aqui também, no decorrer do chamado, que Jesus ele diz: olha, vocês têm que começar o trabalho, como o Sérgio leu, o trabalho em Jerusalém, depois em Samaria e aos confins da terra. Então houve realmente uma multiplicação. Houve um poder que foi dado àqueles primeiros irmãos. Mas também houve um poder que foi dado a quem? Aquele que recebeu Deus. Vamos ver aqui. E aos que receberam 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou mais 5 outros. Então a gente vê que hoje nós estamos aqui porque alguém foi fiel no pouco. Foi fiel no pouco. Vamos ver aqui a possibilidade, aonde nós vamos estar aqui. Qual é o talento que nós recebemos? O que vocês acham? Onde é que nós vamos estar aqui, né? Dessas três pessoas que receberam essas bênçãos. Nós vamos estar no que recebeu 5, no que recebeu 2, ou no que recebeu 1. Uma coisa é certa, cada um recebeu. Agora, o que fez não vai fazer outra coisa. Pode comentar, hein? Não, só esse comentário. Você recebeu algum talento do Senhor? Você vai ter que prestar conta.
seria esse dobro? Como seria esse rendimento? Pessoas. Hã? Pessoas. Pessoas? Conseguir pessoas? Porque o texto aqui vai dizer que ele deu poder àqueles primeiros irmãos. E deu uma mensagem, disse, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Será condenado. E aí, ele também disse, olha, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Faça discípulos batizando. Então, o que eu dei, eu quero receber. Então, Jesus, ele morreu na cruz com um fundamento. Tirar o homem do pecado. E ele vai tirar o homem do pecado através de quem? Através daqueles que ele deu para ele. Lê de novo aí o Atos capítulo 1, versículo 6. Só para pegar a ideia desses talentos. O talento aqui era realmente dinheiro, mas era um dinheiro, era umas pedras de prata muito pesadas. Muito pesada. E hoje ele está valendo na base dos 17 mil um talento. Então, é um peso para você, mas é uma quantia muito alta. Trazendo para o real, ia chegar na base do que eu falei, 17 um talento. Então, ele deu esse talento a cada um de nós. Nós sabemos que no decorrer, depois do ano 300, a igreja praticamente ela foi silenciada, porque a denominação maior, que era a Igreja Católica, que saiu da Igreja de Cristo, que foi acompanhada por Constantino, começou a pegar a Bíblia e proibir as pessoas tanto ler a Bíblia como realmente traduzir. E sabemos que alguns homens, né, que morreram queimados como hereges, eles traduziram a Bíblia na língua, né, na língua daquela época, na língua deles. Por exemplo, Martinho Lutero, João Calvino, esses homens, eles realmente traduziram a Bíblia. E foram os que receberam, irmão, os 2 talentos. Porque se um homem não tivesse traduzido a Bíblia para a nossa língua, a gente não tinha esse conhecimento que a gente tem hoje. Então, esse talento, irmão, hoje que nós recebemos um talento, é aquele que, no momento que a gente morreu, fomos sepultados, foi pago, meu irmão, um alto preço pelo seu pecado. E no momento que você subiu daquelas águas, o seu corpo passou a ficar puro naquele momento. A única maneira, houve 2 maneiras que seu corpo estava puro. No momento do seu nascimento carnal, até a idade de mais ou menos 8, 7 anos, puro. A imagem e semelhança de Deus. Você podia morrer e não precisar de batismo. Mas chegou o momento que você foi mordido pela antiga serpente. Começou a mentir. Então você passou a ser filho do Satanás. E aí onde chega Jesus. Deu o talento. Foi o alto Cristo, que é o Espírito Santo. E você tem que ter a capacidade de falar, né, desse Cristo. Porque o Espírito Santo dentro de nós é para alumiar, colocar Cristo na altura. Então nós somos esses vasos que
realmente que é para realmente manifestar a glória de Deus na nossa vida e da vida do próximo. Então, esse talento aqui, o único talento que nós recebemos, é o Espírito Santo. É o selo de garantia. Vamos ver em Efésios, capítulo 1. Versículo 13 e 14, meu irmão. Perdão. Qual é? Efésios. Efésios, Uhum. capítulo 1. versículo 13 e 14. Diz assim: e que também vós estáis depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. E tende nele também crido, fomos selados com o Espírito Santo da promessa. E 14. O qual operou da nossa herança para a redenção da possessão de Deus para o louvor da sua glória. O que dá para responder aí? O que dá para entender? De Efésios, né? Uhum. Depois que a gente tiver ouvido a palavra da verdade, para qual nós cremos, nós continuar nela. O fruto do Espírito, que é essa palavra de nós, é que vai testificar e que vai nos deixar selados completamente com aquilo que o Senhor tem para nós, nossa salvação. Exatamente. Aqui é o penhor. O penhor do resgate. Então, nós temos realmente nós temos a capacidade de mostrar um caminho a outra pessoa. Nós temos a capacidade de gerar uma pessoa através de nós. Gerar no contexto espiritual, mostrar o caminho, mostrar a verdade e fazer essa pessoa multiplicar o caminho do Senhor. Então, o que o servo, o que o Senhor que foi, que viajou para uma terra longínqua, o que ele quer dos seus servos, que ele deu os seus talentos, e ele vai querer um útil. Interessante. Vamos ler mais um pouquinho. No capítulo 26. O que ele vai dizer? 20, Mateus. Mateus 20. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e entregou os 5, dizendo: Senhor, confiaste em mim 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Aí o que o Senhor disse? Disse o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, e sobre muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. O que significa entrar no gozo do seu Senhor? O que significa entrar no gozo do seu Senhor? Descanso, né? Eterno, né? Bem bendito do Pai. Entrar na posse, entrar na terra. Aqui mostra
Então entra no gozo, entra na minha morada, fica comigo, porque ele completou o trabalho. Então nós vemos que a primeira igreja, os irmãos do início, eles completaram o trabalho. E eles hoje já estão no gozo do Senhor. É isso que cada um de nós devemos estar almejando. Mas as dificuldades vêm, nós somos realmente pessoas carnais, mas também somos pessoas espirituais. A gente tem que trabalhar na nossa vida mais e mais no espiritual. Para poder a gente não mais tarde chegar para Deus e dizer, Senhor, está aí o talento que eu me deu. Eu não tive coragem de falar. Eu não tive coragem de negociar o que o Senhor me deu. E aí, o que ele vai falar? A gente pode ler o versículo 22 ao 25. E chegando também o que tinha recebido o talento, disse, Senhor, entregaste-me 2 talentos, e este com eles granjeei outros 2 talentos. Disse o Senhor, bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas chegando também o que receberam um talento, disse, Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajunta onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Até onde você, irmão? Então, nós vemos aqui que o rapaz, ele chega, ele sabe que o Senhor é justo. E ele vai pedir de Deus. Então, irmão, que cada um de nós esteja olhando para a Escritura como sendo verdadeiro. Como sendo palavra divina, nos conduzindo para o alto. Mas para a gente, para eu e você conduzir para o alto, nós temos que ralar. O negócio aqui não é brincadeira. Não é brincadeira. No versículo 27 em diante. Aí não, do meu 25, foi? É. 26 até o 30. Para encerrar. Respondendo, porém o seu Senhor disse, mau e negligente servo. Sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas o que não tiver, até o que tem será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pronto e ranger de dentes. O que é que você entende disso aí? Moel, tu deu aquele estudo falando sobre aquela parábola do seriano, né? Do sol. Do sol. E ele dá essa mesma conotação. Que aquelas pessoas que ouviram, como o que estava no solo, no choro, e no solo do espinho, eles receberam. Mas até aquilo que eles têm, tem que ser retirado. Então, aqui Jesus, porque Jesus assim, leva as pessoas que estavam seguindo ele a esse campo,
essa situação de compreensão, de ouvir, nos ouvir e colocar em prática. Porque ele fala que aqui é um juízo. E se você pegar todo o capítulo 25, vai falar da vigilância, das 10 virgens, que tinha 5 bem, que andavam esperando o seu Senhor, e 5 viviam a vida qualquer. Isso aqui nesse capítulo 25. Aí depois ele passa para esses talentos. Ele vem mostrando que é preciso estar trabalhando para o reino. E aqui ele, no 31 até o 46, ele vai mostrar sobre o castigo eterno. Então, nós estamos aqui na Terra e nosso chamamento é proclamar. Não quer dizer que se você falar, as pessoas vão se converter. Ou não. Mas você vai tirar aquela alma lá que você podia mostrar para ela, a situação que ela está vivendo. Se ela crê ou não crê, você como servo fiel do seu Senhor. Você foi o atalaia da Senhor, né? Está aberto. Nessa aqui pelo meu irmão Cícero. Cícero proibido de falar. Você vai falar é muito, né, cara? Eu entendo, irmão, é a questão de estar sempre proclamando, né? Você não tem esse talento, né? Esse modelo, né? Aí a gente tem que ser aquele atalaia que tem que estar anunciando. O que vai vir, né? A ira do Senhor, né? Sobre aqueles que não obedecem e desprezam a verdade, né? Agora, claro, quando nós não escolhemos o talento, certo que muitos não vão crer e não vão aceitar. Mas uma hora dessa pregação que você faz, a semente vai cair no solo fértil e vai dar fruto. Agora nós não podemos deixar de estar lançando a semente. Porque quando eu deixo de lançar a semente, eu faço que nem esse servo inútil, ele pegou o talento e escondeu. Não quis nem granjear, né? Negociar, né? Aí está o perigo. É essa questão que eu entendo essa palavra. Exatamente. Aí tem que falar com muita calma e cautela, porque o próprio Senhor Jesus que falou, e é claro que as almas, as pessoas que nós pregamos e obedecem o Evangelho, é uma consequência daquilo que a gente fala. E a gente tem que falar, tem que saber falar. Mas aquele Jesus quando falou aqui, aqui está tudo interligado. É interessante que o versículo 14, versículo 14, nem no começo, aqui 14, versículo 14. Porque isto é também como homem. Porque isto é também como homem que partiu isto o quê? Tudo que eles falou para trás. O que eles falou para trás, ó, lá no capítulo 24, o que é que vai falar? Quem lê 24, olha aqui sim. Quem é, pois, o servo fiel e prudente? Está vendo o servo? Lá atrás ele falando do servo fiel e prudente. Olha isso. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a que o Senhor constituiu sobre o seu servo, para dar sustento ao seu tempo? E até o 50. Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo, que o porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele não serve disser no seu coração, o meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os seus conservos,
e a comer e a beber com os ébrios. Virá o Senhor daquele servo no dia em que não espera, e a hora em que ele não sabe. Até aqui 51. Separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas, e haverá pranto e ranger de dentes. Mas a fazer fala do final, que nós não é evidente, e o servo fiel e prudente, e o servo que achava que o Senhor tardava lá. E na tem que entender que do talento é aquilo que Deus deu, confiou, não é aquilo que Deus deu para a gente caçar as almas. Então, cada um de nós, na nossa vida secular, em Deus, nós temos um talento pessoal. E você vai ver que a 10 virgens está dizendo que 5 era o quê? E 5 era o quê? Nessas roupas. As prudentes já tinham um talento que era de ser prudentes. E elas pegavam o talento delas e usavam para, se o noivo tardar, elas tinham o azeite de reserva. O servo aqui do 24, ele não, o Senhor disse que eu vim nesse mês. Não veio, acho que ele vai demorar. E aí o fiel continuou cuidando da casa todo dia como se o Senhor viesse naquele dia. O infiel, aquele que tinha um talento de cuidar da casa, de ser um mordomo, de ser um governador, aquele mordomo infiel, Jesus já falou isso outras vezes, aquele que recebeu o talento de cuidar, Deus confiou ele da casa, e aí ele começa na vida dele a fazer o quê com os irmãos? A espocar os irmãos. Espancar os irmãos, comer aquilo que é dos outros, beber aquilo que é dos irmãos. Sem dizer que às vezes ele tá, quando chega na igreja, é porque ela está fazendo isso aonde? Dentro da casa dele. Aí está falando que tudo que reflete na igreja, esses espécies e tudo, aí tem que nos vigiar nós mesmos, os homens, as mulheres, filhos e jovens, porque quando chega na igreja, não é porque o problema estava no prédio da igreja no culto. Aquela pessoa não vê aquilo ali como um servo infiel, espantando, comendo as coisas dos outros, não respeitando ninguém. E irmão, ó, sempre dá sinal. Sempre tem sinal. Tem de qualquer. Se for um irmão que esteja mal conduto desviando, se for um irmão que esteja ali mentindo, se for um irmão que esteja adulterando, se for um irmão corrupto, se for o líder religioso que esteja ali olhando para as irmãs mais novas, para as casadas, tem um sinal. Deus mostra. Só que às vezes nós estamos enxergando tantas coisas do mundo, tanto preocupado com tanto trabalho, e achando, não, Deus está demorando, ainda está mais cuidando do quê? Da casa. Da casa. E aí esse servo, com aquele talento que Deus deu para mim, e aí Deus confia a cada um, seja ele a família pequena, a família dele, seja ele no ministério dele, o que é presbítero, seja aquele que vai à igreja, em todo o âmbito da nossa vida, irmão, Deus já deu para cada um de nós, antes da vida cristã, todos nós temos uma inteligência, uma capacidade para tudo. Todos nós. As virgens, quando foi escolhidas, foram 5. E das 5 tinha umas ali que tinham um talento, e elas usaram o quê? O talento, esperando o quê? O Senhor. Então, o talento que nós temos, seja ele qual for, é para a gente estar cuidando dele, multiplicando, para nós ter suporte, ter depósito, e ter uma poupança boa, para se o noivo tardar, nós não ser encontrados comendo rapidinho meu. Vou brigar com a visão agora. E isso, irmão, eu dou uma maneira geral. Eu estou com raiva aqui e tal, não estou mais servindo a Deus. Aí começar a espancar a mulher, com palavrão, começa a espancar o marido, a espancar os filhos, a espancar uns e os outros se mordendo, se gladiando, não tendo mais amor, não tendo mais vontade da igreja. Por quê? Porque o noivo, o dono da casa está o quê? Está demorando. E aí, se ele chegar e nós for contado por esse servo que recebeu esse talento de ter nossa casa, primeiro secular, de estar na casa do Senhor, e seja qual for o nosso talento que a gente vai usar, não estiver sendo trabalhado, e se ele for enterrado, tá, mesmo que seja um, porque ninguém pode dizer, irmão, não tenho capacidade na minha casa.
eu sou uma mulher incapaz, eu sou um homem capaz, eu sou um homem incapaz. A igreja, não, ninguém tem isso. Todo ser humano, fora da igreja, e dentro da igreja, ele tem o quê? Um talento, ele tem uma capacidade que ele pode usar. E aí, em Cristo, nós possamos usar esse talento geral que Deus confiou a cada um de nós. E é interessante que ele falou, ele deu cada um conforme a sua capacidade. E Deus, ele não vai dar um talento para aquele que só podia ter um. E o que tinha um podia multiplicar. Sabe que infelizmente ele provou que ele não era um servo inútil. Ou seja, que o que tem 10, ele deu mais um, ele tinha capacidade. Tanto trabalhar com 10, como trabalhar com E é tão interessante, é tão verdade, se você vê em Atos, lá, diz assim, ó, e eles estavam unidos no templo, no partir do pão, na comunhão, e estavam lá vivendo. E Deus, está dizendo lá em Atos, que Deus acrescentava cada dia a sua igreja, aqueles que haviam de ser salvos. Então, irmão, nós cuidamos do tempo que nós temos aqui, na nossa casa, na igreja, e falando, quem é que vai acrescentar essas almas? É o Senhor, não é eu. Agora, é claro, o meu falar, o meu viver de porta em porta falando, vai ser vai ser uma transbordação daquele que eu já tenho que estar vivendo. Daquilo que eu vivo. Vamos lá falar isso. Tem mais alguém que concorda com ela? Amém. Olha só. Ah, Deus, você quer o que eu falar, né? Quer sentar? Agora. Senhor Deus, Senhor, Senhor que estamos presentes, no Deus do Senhor, no nível total, em tuas mãos, nas nossas vidas, Senhor. Também tua palavra nos trouxe, Senhor, que nós possamos andar atentos, nós possamos usar bem cada talento ao qual o Senhor nos confiado. Nós não devemos ser negligentes, escondendo, resguardando, com medo até de perder, mas que nós possamos fazer como o servo fiel fez. Nós possamos multiplicar, que nós possamos ser aceitos junto a Ti, Senhor, junto à Tua volta. Senhor, toma nossas vidas em Tuas mãos, a vida daqueles que não puderam vir. O Senhor já bem conhece cada dia de oração, cada agradecimento. Que o Senhor possa estar com cada um desses irmãos, aqueles irmãos que vieram de longe, que o Senhor possa levá-los em segurança, que o Senhor possa nos dar um bom resto de semana e que logo mais nós possamos estar juntos, reunidos mais uma vez, para cultuar a Ti, que assim seja e sempre. Amém. Amém. Vai na oficina, vai lá.